A primeira coisa que me acordou não foi um barulho, foi o silêncio. Mas não aquele silêncio normal da madrugada. Era errado, como se tudo tivesse parado ao mesmo tempo. Sem cachorro, sem grilo, sem vento, nada, nem ao longe. Eu abri os olhos devagar, sem me mexer. Fiquei deitado, imóvel, tentando entender, porque tinha alguma coisa diferente. Eu só não sabia o que. Foi quando eu ouvi um som leve, arrastando, parando, arrastando de novo. Madeira, como se alguém estivesse puxando algo pesado, com cuidado. Eu prendi a respiração e ouvi melhor. O som não era contínuo. Ele pensava, parava, esperava e então voltava, como se soubesse que estava sendo escutado. Meu coração começou a acelerar, mas eu ainda tentava explicar. Devia ser um bicho, alguma coisa simples. Mas então, o som mudou. Ficou mais perto, mais claro, mais consciente. Vindo direto do quintal. Eu virei a cabeça devagar na direção da janela, sem levantar, sem piscar. E naquele momento, eu tive certeza. Tinha alguma coisa lá fora. E ela sabia que eu estava acordado. Eu moro numa área afastada, casa simples, antiga, com partes de madeira, terreno grande, aberto, pouca iluminação. À noite, quase nenhuma. Sempre foi tranquilo, silencioso. Era exatamente por isso que eu gostava dali. Mas nas últimas semanas, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram comentários, nada sério. Coisas pequenas. Um vizinho disse que perdeu algumas galinhas, mas não era ataque comum, sem sangue, sem bagunça, sem sinal de luta. Elas só apareciam, caídas, duras, erradas, como se algo tivesse mexido nelas, e depois simplesmente ido embora. Depois vieram as cabras, mesma coisa, nenhum som, nenhuma reação. E o mais estranho, ninguém ouvia nada, nem à noite, nem durante o dia. Era como se aquilo não fizesse barulho. Foi aí que começaram os cochichos, sempre baixos, sempre rápidos, até alguém falar: chupa-cabra. Eu ignorei. Achei exagero. Mas mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. Principalmente porque os casos estavam chegando mais perto. Meu cachorro sempre dormiu no quintal. Nunca tive problema com isso. Ele era agitado, latia para qualquer coisa, corria, reagia. Mas naquela semana, ele mudou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro ele parou de correr, depois de latir. E então, só ficou, perto da porta, sempre olhando para o escuro, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. Numa das noites, ele latiu, mas não era normal. Era curto, travado, como aviso. Eu levantei, abri a porta, esperei ele sair. Mas ele não saiu, ficou ali, rígido, o corpo tenso, os olhos fixos. Eu olhei para frente, não vi nada, mas senti aquela sensação de presença. Eu hesitei, e foi aí que eu ouvi um passo, no quintal, lento, pesado. Pesado demais para ser pequeno. Peguei a lanterna, saí devagar, iluminei o quintal. A luz falhava, muita sombra, espaços mortos, mas o suficiente para ver o chão. E foi aí que eu notei. As marcas não eram de cachorro, nem de galinha, nem de gente. Eram erradas, compridas, irregulares, como se algo tivesse passado, sem realmente pisar, arrastando, mas ao mesmo tempo controlado. Eu dei um passo para fora, depois outro. O ar estava pesado, sem vento, sem som, como se o lugar estivesse preso. E então eu ouvi de novo um movimento, mas dessa vez não vinha da frente, vinha de trás de mim. Eu virei rápido, a luz tremendo na mão, iluminando tudo de qualquer jeito. Nada, só o quintal, a cerca e o vazio. Mas o cachorro recuou, sem latir, sem piscar. Eu segui o olhar dele, pro telhado. E então eu ouvi um passo, seco, depois outro, lento, arrastado, indo de um lado pro outro.
Aquilo não era animal. Era calculado. Como se estivesse tentando não fazer barulho. Como se soubesse exatamente onde pisar. Eu entrei, fechei a porta, tranquei. Fiquei no meio da sala, sem me mexer, só ouvindo. Os passos continuaram, acima de mim, lentos. Depois pararam. Silêncio. Por alguns segundos, parecia que tinha acabado. Até que um peso caiu no teto, forte. A madeira estalou. Eu olhei para cima, sem saber o que fazer. E então veio o som, arranhando, devagar, insistente, como se estivesse procurando uma entrada. Eu recuei, sem respirar direito. E foi aí que a luz apagou, de uma vez, sem aviso. E o som não parou. Escuro total. Eu não via nada. Fiquei parado, escutando, esperando, qualquer coisa. Mas o som no teto sumiu. Por alguns segundos, parecia que tinha ido embora. Até que eu ouvi, dentro da casa, um movimento, lento, deslizando, encostando na parede. Eu não ouvi porta, nem janela, mas tinha alguma coisa ali. Eu peguei o celular, acendi a lanterna. A luz era fraca, mas mostrou o corredor. Vazio. Ou pelo menos, era o que parecia. No fundo do corredor, tinha alguma coisa, parada, alta demais, mas difícil de ver. Era como se a luz evitasse. Eu fiquei imóvel, sem respirar. E então, aquilo inclinou a cabeça, devagar, como se estivesse tentando me entender, me reconhecer, e deu um passo, na minha direção. Eu recuei e deixei o celular cair. Quando peguei o celular de novo, não tinha nada. O corredor vazio. Silêncio. Mas então eu percebi. O som não tinha ido embora. Ele estava perto, muito perto, ao meu redor. Eu virei devagar e vi os arranhões, na parede, fundos, recentes, subindo. E então, uma sombra passou, rápida, perto demais, quase encostando. Eu congelei, esperei, mas nada aconteceu. Aquilo não atacou, só esteve ali. Quando amanheceu, a casa estava marcada, teto danificado, parede riscada, mas nada quebrado, nada levado. Eu saí, ainda confuso, e vi meu cachorro, no quintal, parado, imóvel. Eu chamei, nada. Cheguei perto e percebi, ele estava vivo, mas errado. Ele virou a cabeça, devagar, me olhando, mas não parecia me reconhecer. Era como se estivesse analisando, sem emoção, sem reação, vazio. E foi aí que me veio a pior parte. Os animais não estavam sendo atacados, nem caçados. Eles estavam sendo deixados, como se algo tivesse passado por eles e mudado alguma coisa. Eu tentei ir embora, entrar no carro, mas antes eu senti a presença. Olhei para casa e vi, no telhado, parado, me observando, sem se esconder, sem pressa, como se soubesse que aquilo ainda não tinha acabado. Entrei no carro, tentei ligar, nada. De novo, nada. Então, algo bateu no vidro. Eu virei, devagar, e lá estava, perto demais, magro, pele esticada, olhos fixos. Mas o pior não era a aparência, era o olhar. Não parecia fome, não parecia raiva, parecia curiosidade, como se eu fosse o próximo. Eu não sei como fui embora, só sei que não fiquei. Mas desde então, tem noites iguais àquela, sem som, sem vento, sem nada. E nessas noites, eu não olho para fora, porque eu sei que se eu olhar, eu posso ver ele de novo. E dessa vez, ele pode não estar só observando.